Olá para todos, sejam bem-vindos. Vamos agora aí para mais uma paisagem. Essa paisagem de outono que estamos pintando usando tinta óleo. Convidar vocês a pintar essa linda paisagem junto comigo. Paisagem de outono. E aí, galera, beleza, linda? Muito obrigado. Linda dizendo que a paisagem está linda. Obrigado, linda. Aqui eu vou aplicar um pouquinho de diluente, vermelho francês, toquezinho no verde esmeralda, com amarelo, para dar cor a essa parte aqui da árvore amarela. Essa árvore não é precisamente um ipê. As folhas estão amarelas porque está no outono e ela está soltando suas folhas. São folhas caducifólias. Beleza? Caducifólias são folhas que caem no outono. Que é exatamente o que está acontecendo aqui com essa folhagem. E não interessa. Esse amarelo que eu estou usando é uma mistura de amarelo, vermelho e um pouquinho de verde. Amarelo, pouquinho de vermelho, pouquinho de verde. Se colocar muito verde, que nem eu coloquei agora, é só acrescentar amarelo e vermelho que você bloqueia o verde. Aumenta o amarelo e o vermelho, que você automaticamente bloqueia a cor verde. Olá, meu amigo Elbento, seja bem-vindo, meu amigo Elbento. Vamos aí trabalhar nessas paisagens. Essa parte dessa vegetação eu vou usando amarelo, toquezinho de vermelho, toquezinho de verde, tá? Para trabalhar essa parte aí. Eu estou esperando o outro celular carregar um pouquinho, que ele estava descarregado, para eu começar a mostrar aqui a imagem para vocês da referência, tá? Obrigado pelo presente, meu amigo. Amarelo, vermelho e verde para essa parte dessa árvore amarela.
Então tá aqui, ó, amarelo, vermelho e verde para fazer essa parte. Então o que é que eu faço? Eu coloco muito amarelo, pouquinho de vermelho, pouquinho de verde. Amarelo, pouquinho de vermelho, pouquinho de verde, ó. Em dosagens pequenas, tá? Para poder não perder a cor. Senão você pode se perder. Só essas três aqui com branco. Agora eu não estou usando branco, mas eu vou usar depois. Amarelo, vermelho e verde. Então hoje vamos fazer live até o celular descarregar, tá? Eu também já estou usando meu microfone novo. Leia Arte, boa tarde, Leia, seja bem-vinda. Meu microfone de lapela, inaugurando hoje na live. Não sei se o som tá bom. Vocês poderiam aí me ajudar a dizer se o som tá legal, se não está. Depois eu vou ver qual vai ser o resultado. Mas hoje eu inaugurei meus microfonezinhos, né? Eu já estou usando. Hoje é a estreia do microfone. Eu estou usando um. Valeu, Leia, muito obrigado. Eu estou fazendo, na verdade, não é uma paisagem, são duas, tá? Tá um ao lado do outro. Eu trabalhei nessa daqui, que eu já tinha feito ela em live. Ainda estou terminando. E agora eu estou trabalhando nessa daqui. Não sei se a paisagem está assim, meio de lado, tá bom para vocês, dá para ver bem. Mas aí eu estou trabalhando essa paisagem agora. Valeu, completamos aí nosso objetivo, né? Eu acho que dá pra ver bem, eu também acho. Eu vi uma live hoje de um artista que ele tava pintando ao vivo e ele filmava mais ele do que o quadro. Eu não tenho muito interesse em me filmar, não. Às vezes eu apareço porque o quadro é muito grande. Gracine Tiartes. Boa tarde, seja bem-vinda. Aqui eu estou usando só 3 cores, tá, galera? Amarelo, verde e vermelho. Só. Ó, então eu estou colocando aqui, ó, amarelo, vermelho e verde. O vermelho bloqueia o verde, ó. E o amarelo é para clarear. Molha um pouquinho no diluente, porque essa fase ainda molha. Quem puder compartilhar aí para mais pessoas, eu agradeço. Quem puder dar tap aí na telinha, eu também agradeço. Valeu, Leia. Muito obrigado por completar aí nossa missão de hoje. Valeu, meu amigo Elbento, pelos presentes, sempre presenteando bastante nossas lives.
Amarelo, vermelho e verde. Só que é mais amarelo do que vermelho e do que verde, tá? Molha no diluente, sempre dá uma molhadinha na tinta, que é para ela secar rápido. Olha aí, terminando essa parte aqui da árvore, onde serão as árvores, agora eu vou trabalhar a parte da estrada. A estrada é a mesma cor, vermelho com amarelo e verde, só que a estrada inicialmente ela vai levar branco, ó, com branco, beleza? Amarelo, vermelho e verde com branco. O branco vai pegar lá naquele finalzinho. Vamos molhar. E aí, galera, sejam bem-vindos para essa live. Podem fazer perguntas sobre a aula, podem fazer perguntas sobre mim. Podem fazer a pergunta que quiserem. Tap na telinha aí, galera. Já vamos com quase 3.000 tap. Quem também ainda não está seguindo, né? Segue aí para mais live. Hoje eu folguei. Não dei aula hoje. Minha aluna estava com algum probleminha de saúde. E a aula de hoje ficou para a próxima semana. E aí eu estou aproveitando. Almocei, tirei um cochilinho, né, para descansar aí e voltei e vou ficar aqui na live até um pouco mais tarde hoje. Quando terminarmos esse quadro aí, vamos começar outro. Pela manhã eu trabalhei esse que está aqui do lado direito e agora à tarde estou trabalhando esse e daqui a pouco a gente vai trabalhar mais um. Então vai valer a pena ficar aí. Lembrando que essas duas paisagens foram encomendas, tá? Vou mostrar aí as duas para vocês. Essas paisagens são encomenda. O cliente pediu e eu tô aqui trabalhando. Eu vou aproximar aqui novamente para essa paisagem de cá. E agora eu vou voltar para fazer essa parte da estrada. Lembrando que a estrada vai levar muito branco lá no final. Conforme ela vai vindo para cá para o começo, ela vai diminuindo a quantidade de branco. Então aqui eu estou usando branco, amarelo. Só tomar uma aguinha aqui rapidinho, que a garganta está coçando. Pronto, me recuperando ainda de uma gripe, galera, forte que eu tive. Então vamos lá. Aqui, ó, para fazer a parte distante da estrada, isso aqui é para a parte distante, ó. Você vai colocar vermelho com amarelo, um pouquinho de verde e branco. Só que quanto mais distante, mais branco você vai colocar nessa mistura aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, vermelho, amarelo, pouquinho de verde, que é para dar uma esfriadazinha, e branco. Lembrando que quanto mais longe, mais branco. Quanto mais perto,
menos branco. Então aqui, ó, já vai entrar um pouco mais de branco, porque está distante, tá? Então, quanto mais distante, mais branco. Esfumaça aqui a estradinha. Conforme você vai descendo, vai vindo para o começo, você vai repetindo as 3 menos o branco. Ó. Entra novamente o vermelho, entra novamente o amarelo, entra novamente o verde, só não entra mais o branco. Então o branco é ele que dá a sensação de distância, tá? Então venham com as 3 cores, menos o branco, tá? Menos o branco. Então conforme eu vou vindo para cá, para o início da estrada, eu acrescento novamente o vermelho, acrescento novamente o amarelo, acrescento novamente o verde, menos o branco. O branco ele já está aqui, mas eu estou diminuindo a porcentagem dele, tá? Quanto mais eu me aproximo, menos branco eu vou ter. É isso que vai dar essa sensação de profundidade, tá? Então é o seguinte, eu estou vindo mais para cá, vou acrescentar ó, mais vermelho, mais amarelo, mais verde. Se caso eu colocar muito verde, como eu fiz agora, eu vou colocar um pouco mais de vermelho. Vermelho. E eu venho para cá e não vou mais pegando branco. Conforme eu vou descendo a ladeira, né, a perspectiva, a profundidade, eu vou deixando de usar branco na mistura. Pode até ainda molhar um pouquinho com diluente. Ó, aqui você já não usa tanto branco assim, né? O branco que você está usando é só o branco que já está na mistura, que foi das primeiras misturas que você colocou. Só com o branco você já resolve essa questão da profundidade da estrada. Não precisa nem ter aquele monte de cor, tá? Só essa informação já é necessária para você aprender a fazer uma estrada em perspectiva. Então vou descendo, vou me aproximando mais, aí vou colocando ó, mais vermelho, mais amarelo e mais verde. Então conforme eu vou descendo, todas as outras 3 continuam acontecendo na mistura, mas o branco não. O branco ele fica lá no começo, né? Ele não vem mais para essa parte aqui da frente. E eu até já posso fazer uma pincelada assim, ó, entrando, não preciso mais pintar assim, né? Eu já posso começar a pintar na direção da estrada. Assim, ó, entrando para dentro da estrada. Porque essa pincelada aqui já aparece o veio da rua, né? As marcas que a rua tem. Pronto, conforme eu vou descendo, essa quantidade de branco vai mudando. E aí eu vou pegando aqui agora o amarelo, o vermelho, e agora quem vai aumentando é o vermelho e o verde. O amarelo também não precisa de tanto. Já é mais o vermelho e o verde. Molho no diluente. Pode ainda continuar pintando assim, não tem problema não.
E aí, galera, estão conseguindo entender essa parte de como produzir essa estrada na perspectiva? Me dê um retorno aí, se vocês estão entendendo o processo, sim ou não. Vermelho, verde e amarelo, nada de branco mais, tá? Hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias e aquela luz que havia em cada ponto de partida há muito me deixou. E aí você vai trabalhando a estrada e deixa que o branco é que vai fazer o papel da perspectiva, tá? Então eu coloquei mais branco lá e conforme eu venho vindo para cá, essa quantidade de branco aqui na mistura ela vai diminuindo. Então você tem que entender esse processo de perspectiva. Então na pintura o branco ele tem duas funções, tá? Duas. Uma é dar luz e a outra é perspectiva. Então anotem aí essas duas funções do branco na pintura. A primeira função é trabalhar luz e perspectiva. Como aqui está perto e não tem tanta luz, então a quantidade de branco reduziu. Porque as duas funções do branco aqui já não existem. Ele nem está distante e nem tem muita luz. Por isso que nessa parte ele quase não entra, né? Ele entrou porque ele está aqui na mistura em uma quantidade muito reduzida. Mas ele não tem muita função aqui nessa parte da frente. Por isso que a cor muda, tá? Por isso que ela escurece quando ela vai chegando mais perto e ela vai clareando conforme ela vai ficando mais distante. Só para vocês entenderem aí a função do branco na arte. Desejo que vocês tenham entendido essa parte, e aí eu vou repetir aqui o processo: ó, amarelo, vermelho e um pouco de verde. Não tem pincelada direção exata aqui, tá? Pode pintar assim, subindo, como também pode pintar assim de lado. Aqui, ó, vou repetindo sempre o processo: amarelo, vermelho e verde. Vou acrescentar aqui um pouco mais de vermelho e de verde para poder escurecer um pouquinho mais. Molho para a tinta poder correr um pouco e vou trabalhar essa parte aqui embaixo. Eu vou até pegar um pincel um pouquinho maior para poder ser um pouco mais rápido, para não demorar tanto. Aqui embaixo eu vou aplicar uma cor ainda mais escura aqui, ó, nessa última camada. Vou puxar aqui um pouco para frente.
Eu vou tirar essa paisagem aqui, eu vou centralizar mais. Pronto. Agora eu quase não vou acrescentar amarelo, eu vou acrescentar mais vermelho e verde. Quase não vou colocar amarelo agora. Lembra que eu quase não colocava branco? Agora eu quase não coloco mais amarelo. Eu vou colocar mais vermelho e verde na mistura, para poder aplicar cores ainda mais escuras aqui nessa parte de baixo. Se lá eu apliquei branco e vim descendo, aqui no final eu quase não vou mais colocar amarelo. É mais verde e vermelho. Para poder fazer uma cor mais escura, tá? Pode até pincelar assim, ó, entrando para dentro da estrada. Na borda aqui entre o mato e o gramado, você pode fazer cores mais escuras, ó, pegando bastante verde e vermelho. Ó, faz uma cor mais escurinha e coloca aqui, ó, na borda entre o caminho perto da grama, tá? Aqui você coloca um pouco mais escuro aqui nessa parte. Olha só. Agora eu vou pegar aqui ainda mais. Pega ainda um pouco de amarelo, mas é bem pouco. Vermelho e verde, é as cores que vão prevalecer aqui nesse final de estrada. O vermelho que eu estou usando, que alguém quiser repetir, é o vermelho francês, tá? O número dele é 56, da marca Cofix. Vermelho francês. Aproveitar e já jogar um pouquinho dessa cor aqui também nesse mato seco. Repetindo mais uma vez a cor amarelo, vermelho francês e verde esmeralda. Se você quiser uma cor bem mais escura, tipo um preto, é só você mudar, no lugar de vermelho francês, você bota carmim. Você colocando carmim, automaticamente a cor já escurece mais ainda, tá? Daqui a pouco eu vou colocar um pouquinho de carmim para vocês verem como é que fica. O carmim é um vermelho mais escuro. Como o vermelho é mais escuro, o marrom fica escuro, dando para fazer até preto. Vermelho com verde e um toquezinho de amarelo. Molhe um pouquinho no diluente.
E aí você vai pintando. Vamos ver o que é que dá pra gente adiantar nessa paisagem. Tudo que eu puder adiantar nela, eu vou adiantar, tá? Eu só vou deixar para outro dia o que não der para adiantar hoje. O que a tinta estiver muito molhada e não der para adiantar. Mas o que der para fazer hoje eu vou fazer. A intenção é terminar essa tela na próxima live. Na próxima live eu vou concluir essa tela e a outra. Eu quero concluir essa tela no domingo, durante o dia, para na terça-feira eu já entregar. Vou tentar entregar essas telas na terça-feira. Cidinha Seixas. Pronto, agora eu vou trabalhar essa parte aqui, ó, que eu ainda não trabalhei. Em seguida eu vou começar a soltar outras cores. Então a diferença dessa cor para aquela é que aqui você vai ter mais verde e amarelo no lugar de vermelho. As cores são as mesmas. E a diferença é que agora não vai entrar tanto vermelho. Agora o amarelo, o verde e vai entrar só um pouquinho de vermelho. Pronto, esse pouquinho de vermelho que entrou, ele já dá uma harmoniazinha no verde. E aí eu vou trabalhar essa parte verde aqui, ó. Amarelo, verde e vermelho. Vermelho é sempre pouco, tá? Aqui, né, nessa parte verde. Porque o vermelho, ele bloqueia o verde. Se você colocar muito vermelho, ele vai bloquear o verde. E a função aqui não é essa. Com as mesmas três cores, eu também estou fazendo essa parte aqui, ó. Perceba que não precisa mudar as cores para fazer verde, para fazer outras tonalidades. Não precisa. Aqui, ó, vermelho ou verde, pouquinho de vermelho, pouquinho de amarelo. Coloca um pouquinho mais de vermelho e verde. Ó, para essa parte aqui. E aí, valeu pelo presente, Ana. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Ana. Ana Artes. Pronto, aí eu agora vou trabalhar. O que é que eu vou fazer? Eu agora vou mudar os pincéis, tá? Eu já vou trabalhar agora com pincéis com pelos mais longos, como esses aqui, ó. Pincéis mais compridos, porque eles arranham menos a tela, tá? Então agora, como eu vou chegar numa fase mais adiantada, eu agora preciso começar a mudar de pincéis. Então com esses novos pincéis, eu vou começar agora a trabalhar, mudei de pincel, né? Agora já são pincéis de acabamento, não são mais pincéis de espalhar tinta, são pincéis de acabamento. Então eu vou começar a
trabalhar essa parte aí da estrada. Outro detalhe, aqui eu tinha só o vermelho francês, agora eu vou entrar com o carmim, que é para trabalhar tonalidades mais escuras. Tá aqui, ó, um vermelho mais escuro, tá? Para fazer cores mais escuras. Por exemplo, eu vou fazer uma sujeirinha aqui e agora eu vou conseguir cores mais escuras, porque agora eu tenho um vermelho mais escuro. Agora eu já posso obter cores mais escuras. Por quê? Porque eu agora estou usando um vermelho mais escuro, tá? Quanto mais escuro for o vermelho, o verde, o azul e o amarelo, mais cores escuras você vai conseguir obter. Então aqui eu já vou sujar porque nessa estrada vai ter muita folha caída. O caminho não é liso, né? Como está aqui, ele vai ter muita folha caída. Então eu já vou começar a sujar. Eu disse a vocês que tudo que eu puder adiantar, eu vou adiantar. E uma das coisas que eu posso adiantar é já ir sujando esse caminho. Então eu começo com as cores um pouco mais escuras e depois é que eu vou para as cores mais claras. Eu terei muita folha, tá? Aqui nessa estrada. Então por isso que eu já vou começar a sujar a estrada usando esse tom marrom meio avermelhado. Obrigado pelo presente, pela rosinha. Obrigado pela presença de vocês. Se vocês puderem aí dar tap-tap na telinha. Estamos aí apenas com 6.600 tap-taps. Quem puder aí dar uma força para a gente aumentar essa quantidade e chegar aí a 10.000 tap-tap. Eu não sei muito bem qual é a função desse tap-tap, mas de toda forma deve ajudar em alguma coisa, né? Não sei se para você ter mais pessoas na live, se isso ajuda a que o algoritmo ele compartilhe mais sua live, né, pelo interesse das pessoas de curtirem, de comentarem, de alguma forma as pessoas interagirem com a live. Eu acho que tudo isso deve influenciar nesse sentido, né? Eu acho que influencia nesse sentido de o algoritmo, né? Ver e convidar mais pessoas para assistirem a live da pessoa que está ganhando os tap-taps. Eu acho que é por aí, né? Se alguém tiver mais experiência, puder explicar. Qual é a função do tap-tap? E criaram até um nome, né? Tap-tap. Porque em todas as plataformas o pessoal chama de like, né? De curtir, que é a mesma coisa. Mas tap-tap eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez. Tap-tap na telinha. É, só o TikTok tem tap-tap. Mais ninguém. E aí eu vou começando essa parte de detalhes, lembrando que agora eu já estou usando um pincel suave, né? Um pincel de acabamento.
Amarelo, vermelho e um toquezinho no verde, para trabalhar já uma luzinha aqui nesse gramado. Dizem que é por aí mesmo, os tap-taps demonstram que as pessoas estão curtindo o seu conteúdo. Faz sentido, né? Porque eu não acredito que tenha alguém assistindo por parte da plataforma. Eu acho que são computadores, né, que controlam isso, e aí ele entende que a live é boa ou ruim pela interação das pessoas que estão assistindo. Quanto mais as pessoas interagem, mais é prova de que a live é legal. Então, com base nisso, ele vai lá e divulga mais, porque acha que é uma live muito interessante, né? Já que tanta gente está curtindo, então ele entende que ali é um lugar que está bem interessante, e aí ele compartilha para mais pessoas. Já que não são pessoas exatamente que eu acho que observam. São máquinas, né? Computadores. E faz sentido, eu acredito que é por aí mesmo. Então, galera, já vou detalhando por aqui, ó, jogando um pouco de verde na estrada. Aqui eu também vou colocar um pouquinho de verde nessa pontinha de cá. E também vou jogar um pouquinho de amarelo. Yellow. O amarelo ele cai um pouquinho aqui para dentro da estrada. Algumas partes vão puxar para um tom de vermelho. Então agora eu vou começar a criar um volume aqui nas árvores, tá? Usando cores mais escuras e cores mais claras. Escura como se fosse a parte mais interna da árvore. Os comentários também na rolagem demonstram o mesmo interesse. Exatamente. Legal. Por isso que eu acho sempre interessante quando vocês encontrarem alguém que faz uma live que vocês curtem, que vocês gostam. É sempre bom estar interagindo, né? Porque aí você vai estar ajudando a conta a crescer. Agora são detalhes e mais detalhes que você vai ter que vir fazendo a partir da sua observação da referência, tá? Então, olhando a referência aqui, eu vou aplicar alguns detalhes que tem na referência, que é essa imagem aqui, ó, que eu recebi para pintar. Essa é a referência que me deram. Tiraram de um vídeo e colocaram nas minhas mãos e pediram para que eu pintasse. Então, eu estou aqui produzindo essa referência e observando detalhe por detalhe para poder fazer o mais parecido possível, já que a pessoa que me encomendou, a pessoa gostou da referência. Então é importante manter o máximo aí dos detalhes, e algumas coisas, se você tiver condições, até fazer melhor do que é, né? Só não pode fazer pior.
Ó, vai detalhando essas partes. A beleza do realismo são os detalhes, tá? Boa tarde, Catiana. Obrigado. Ó, esfumaça bem essa parte aqui. Trabalhar essa parte aí da vegetação. Aqui com esse movimento meio girando a mão, como quem estivesse fazendo omelete, você vai trabalhando a parte clara das árvores, tá? Usando um pouco de amarelo, vermelho e verde aqui, ó, fazendo esse movimento ó, que vai e vem, você vai soltando a luz na parte superior daquelas árvores mais distantes. A cor é um amarelo com toquezinho de francês e um toquezinho de nada de verde, bem pouquinho verde. Você vai trabalhar essa cor aqui, ó, meio vermelha, queimada. É porque essa mesma área seca que está atingindo esse lado de cá, ele também está atingindo as outras árvores, tá? Isso aqui provavelmente é uma paisagem, não é brasileira, né, por causa das árvores. E aí são árvores caducifólias, são árvores que no outono elas soltam as suas folhas, né, e fica aí só o tronco, beleza? E aí você vai trabalhar essa parte aqui, ó, amarelo, vermelho e um pouquinho de verde, para fazer essa cor aí das árvores. Aí se você quiser clarear um pouquinho mais, é só usar um pouquinho de branco, que ela já dá uma clareadazinha a mais aqui, ó, nessa parte superior. Usa um pouquinho de branco com amarelo. Para fazer nessas partes mais claras, tá? E tudo muito suave, ó, tudo meio arranhado, que é para dar uma sensação de perspectiva. Nada de fazer folhinha. Por que não folhinha? Porque folhinha vai aproximar, né? E aí não está próximo, ele está distante. Não é para colocar folhinha, tá? É só cores manchadas, dando a sensação de distância, tá? Dando a sensação de perspectiva.
Lá em cima você vai trabalhar mais o azul e branco, nessa parte aqui, ó, para dar mais perspectiva ainda, azul com branco. O azul que eu estou usando é azul cobalto, e o branco que eu estou usando é o branco de titânio. Aí no azul com branco você coloca um pouquinho de verde esmeralda e um pouquinho de amarelo, que é o que vai dar a cor daquelas árvores lá no fundo. Aquelas árvores lá atrás das outras árvores que estão mais perto. Essas árvores aqui, elas são árvores em perspectiva, então também não tem detalhe, é só as manchas azuladas e pronto. Não tem muito detalhe, tá? Não vou dizer nem tem muito, eu vou dizer não tem detalhe nenhum, são só manchas. Manchas azul com branco. Para fazer aquelas árvores que já estão em outro plano. Praticamente sem detalhe nenhum, tá? Aquelas árvores lá do fundo, praticamente sem detalhe. Só aquelas manchas bem ao longe. Faz a cor da árvore na parte de cima se fundir com a cor do céu, tá? Aqui, ó, esfumaça aqui em cima para ela se fundir com a cor do céu. Azul com branco para fazer aquela parte daquelas arvorezinhas lá no final. Eu acho que minha mão deve estar a minha mão deve estar cobrindo aí esse detalhe de vocês. Eu vou subir a câmera e vou botar um pouco assim para baixo, que aí minha mão não entra mais na frente. Ó, faz um movimento assim, ó, subindo e descendo.
vai trabalhando aí essa parte, que essa parte está na perspectiva. Bem suave, quanto mais suave, mais bonito fica, tá? A sensação de planos, né? Lá no fundo do quadro. Vai balançando aqui assim, ó, para deixar só um manchado. E aí, ó, galera, vai dando essa pincelada toda manchada aqui, ó, para dar a sensação de volume aqui, ó, volume. E agora você pode até colocar um pouco de brilho usando o branco com amarelo, ó, branco com amarelo, para fazer um pouquinho de brilho. Se tenta perceber na paisagem de que lado está vindo a luz. Olha para algum lugar que faça você entender onde está vindo a luz. Então eu entendi que a luz está vindo da direita para a esquerda. Então aqui, ó, do lado de cá, do lado da luz, eu vou começar a fazer um pouco de volume assim, ó, usando só amarelo e branco, tá? Eu já posso, de forma bem suave, jogar um pouco de luz do lado direito do que são possíveis árvores lá no fundo, tá? São possíveis árvores, por quê? Porque não dá para ter uma visão muito clara, já que elas estão distantes. Aí eu coloquei só amarelo com branco, para jogar uma luz do lado direito, que é do lado que eu entendo pela referência de onde está vindo a luz. Beleza? Obrigado aí, galera, por esse monte de coraçõezinhos aí que eu tô vendo subir aí. Muito tap-tap, já estamos chegando a 10 mil. Faltam só 400 tap-tap para a gente chegar a 10 mil. Vamos lá chegar a 10 mil, galera. Rapidinho, agora faltam só 300 tap-tap para a gente chegar. E aí eu estou usando aqui branco com amarelo para botar a luz. Falta um pouco, faltam 200. Olha aí, tá chegando. E cada vez tá chegando mais pessoas na live. Ó, trabalhando essa partezinha aqui das árvores, usando só branco e amarelo, tá? Nessa parte aqui onde a luz está se chocando lá nas árvores. Não precisa colocar tronco. Já passou, olha só que legal, né? Vamos para 10.200, pessoal, valeu. Ó, não precisa colocar galinhos naquelas árvores lá do fundo, não precisa. Eu agora vou trabalhar mais uma camada de tinta aí no céu. Valeu, passamos de 10 mil tap-taps. Que beleza, né? Já vamos chegar a 20 mil tap-taps. Agora eu vou fazer a parte do céu, eu vou retocar o céu. Só que o céu eu vou pintar só com amarelo e branco. Eu não vou usar azul, eu não vou usar vermelho. Ó, aqui eu tenho o branco, que é o branco de titânio. Eu vou pintar o céu só com branco e amarelo. Eu vou limpar aqui o pincel.
Branco e amarelo no céu. Esse céu não é um céu azul. Alexandre Freitas. O meu Insta, se vocês quiserem, é @a.freitasarte. Ó, aí vocês vêm aqui, ó, branco, pega um toquezinho aqui de amarelo, ó, bem pouquinho, não bota na tinta, bota aqui, ó, espalha ele aqui embaixo. Vem aqui, ó, dá uma clareadazinha no amarelo, sem acrescentar nada no amarelo, nem diluente, nem nada. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Aí você começa a dar pinceladas aleatórias na parte do céu. Beleza, galera. Hoje não conseguimos subir, né, nas visualizações. Passamos a todo momento da live aí com poucas pessoas, mas fiéis, né? Fiéis. E aos poucos a gente vai chegando ao muito. Hoje não conseguimos bater nem 10. Não sei se teve algum momento que tinha 10 pessoas presentes. Mas mesmo assim, né? Pessoas fiéis aí que estão presentes aí desde o começo. Algumas saíram, outras entraram. Mas tem umas que estão aí desde o começo. Ó, eu estou trabalhando mais branco aqui no céu. Maiara, seja bem-vinda, Maiara. Boa noite, Maiara. E aí eu vou trabalhando essa parte aqui, ó, do céu. Eu estou dando mais uma camada de tinta no céu. Só que essa camada aqui que eu estou dando já é a camada final, já é a camada definitiva. Eu estou usando branco com um toquezinho de nada de amarelo. Para que o céu ficasse azul, para que o planeta fosse um e a humanidade encontrasse amor. Terminou aquela de ontem. Eu não fiz nenhuma ontem. Ontem não teve live, tá? Eu tô fazendo... A última live que eu fiz foi do cavalo. E eu tô fazendo essa daqui também, ó. Eu não sei se eu fiz live ontem, mas eu tô trabalhando essa. E não terminei. Ainda falta trabalhar a parte do gramado. Ainda falta mais uma camada de tinta. Essa daqui. Ainda falta as flores aqui na frente. Essa daqui eu estou trabalhando nela, ela vai ficar no mesmo patamar dessa daí, né? Para eu vir terminando as duas juntas. A minha intenção é entregar essa tela na terça-feira, mas eu quero concluir as duas no domingo. Domingo eu quero estar terminando para ficar 2 dias aí secando. 2 dias secando para poder fazer a entrega, tá? Não sei se foi essa aí, Maiara, que você viu. Ontem eu acho que eu não fiz live não, se eu fiz eu nem tô lembrado. Porque eu já fiz tantas lives aí que eu não sei se eu fiz dessa, se eu não fiz, eu acho que não, né? Essa que eu tô fazendo, essa aqui eu já tinha feito. Mas agora eu tô fazendo já dessa parte final. Ali eu dei só um toquezinho de azul. Obrigado, Maiara. Só um toquezinho de nada, para dar só um tomzinho azuladinho e pronto. Se você quiser, você pega aqui um pouquinho desse branco do céu e dá uns toquezinhos assim de leve, para fazer de conta que são galhos, né? Lá naquela parte mais profunda. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é que fica. Fica mais ou menos assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, são uns galhinhos branquinhos assim, como se fosse uns troncozinhos lá no finalzinho.
Não sei se vocês conseguem visualizar aí na câmera, mas ficam uns troncozinhos distantes. Bem transparente, tá? Quase nada. Já aqui na frente, ele já pode ter um pouquinho mais de cor. Você já pode colocar branco com um pouquinho de vermelho e amarelo. Molha como se fosse uma lama, deixa ele bem molhado, aí depois limpa no pano e aqui você pode, ó, colocar uns galinhos transparentezinho também, porque também não tá tão perto assim. Para que o céu ficasse azul, para que o planeta fosse e a humanidade encontrasse amor. Colocar só um pouco mais de luz na parte superior das árvores mais aqui próximas. Colocar um pouco mais de brilho, sempre muito diluído, que é para não ficar muito forte a cor. Sempre muito diluído e toquezinhos muito suaves, tá? Toquezinhos muito suaves. Pode pegar o pincel meio de lado assim, ó, com a mão muito suave e arranhando, tá? Não precisa fazer muitos detalhes não. Sem querer fazer folhinha, tá? Não pode tentar fazer folha. Se for fazer folha, vai perder a perspectiva. É uma coisa só balançando assim, ó, e arranhando ao mesmo tempo, tá? Nada de querer fazer folha. Não tem lugar para folha aqui por causa da distância. Então não tem lugar para folha. Beleza? Não tente fazer folha. A essa distância que a árvore está, não pode ter folhas. Vai colocando aqui, ó, e balançando a mão assim, ó, para cima e para baixo, que já é o suficiente para dar essa sensação de folhagem. É só umas manchas, tá? Não tem folha. Aqui nesse gramado, eu vou jogar uma cor mais acesa. Como é que eu vou fazer essa cor mais acesa? Eu vou usar um amarelo, que eu não sei quantos conhecem. Eu até gostaria de saber se essas pessoas que estão aqui já ouviram falar nesse amarelo. É esse amarelo aqui, ó. Amarelo transparente. Alguém aqui já ouviu falar nesse amarelo? 110 o número dele. Amarelo transparente. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar? Ou todo mundo já ouviu falar nesse amarelo? 110 o número dele. Amarelo transparente. Alguém aqui nunca ouviu falar? Olha aí, Maiara, eu nunca ouvi falar. O número dele é 110. E qual é a função dele aqui na paisagem? A função dele é luz. Anota aí, luz. Ele é um amarelo específico para grandes luminosidades. Anota aí. É um amarelo específico para grandes luminosidades. Então você quer luz no quadro,
você quer estourar a luz em algumas áreas, é o amarelo transparente. Ele vai te dar brilhos, ele vai te dar luz, tá? Ele vai dar aqueles estouros de amarelo passando por dentro de uma floresta. Ele vai te dar aquele brilho numa vegetação, numa estrada, tá? Então, numa pele humana, ele é quem vai dar os estouros de luz. Desde as primeiras lives, né? Desejo que você esteja aprendendo alguma coisa. Mas eu acho que está, né? Tanta informação. Pronto, aí eu vou usar ele aqui para vocês perceberem qual a função dele. Ó, ele tá aqui nesse meio, ele aqui, ó. Tá aqui. Então eu vou pegar ele, que é o transparente, vou jogar ele aqui com branco. Eu vou colocar um pouquinho de vermelho francês. Só um toquezinho de nada aqui no verde, ó, bem pouquinho verde, eu vou tirar mais, ainda tá muito. Tá aqui, ó, só um pouquinho de nada e branco. Branco e amarelo transparente. Ele vai me dar luzes muito acesas, tá? No quadro, ele vai iluminar muito. A sensação é que aquele local tem uma luz batendo ali naquela parte, tá? Ele dá essa função de uma cor acesa, como se fosse uma luz do sol vindo e entrando aqui nessa parte. Isso só consegue fazer mais ou menos com ele, tá? Ele tem essa capacidade de dar iluminação, como a sensação é de uma luz entrando naquela região ali. Gil, seja bem-vindo. Amarelo transparente, ele dá a sensação de luminosidade. Anotem aí, luminosidade, essa é a função dele. Ele não é bom para misturar, ele não é bom para pintar, ele só presta para fazer essas coisas de luzes, tá? Valeu, meu amigo Gil, seja bem-vindo. E aqui eu já vou aplicando, ó, essa cor aqui. Ele também vai ser muito útil para essas coisas amarelas, tá? Para essas árvores amareladas que tem aqui, ele vai ser muito útil. Ele vai dar muita luminosidade, coisa que eu não iria conseguir com outros amarelos, eu vou conseguir com ele. Stanberry Toff, morango. Obrigado aí pelo moranguinho. Esse não é moranguinho do amor não, né? Tem um tal de moranguinho do amor aí. O pessoal fala muito na internet. Strawberry. Olha aqui, ó, vai jogando, ele já vai dando essa sensação de luz aqui, ó. Percebem que ele ilumina essa área aqui, ó. Ele dá essa sensação, tá? De que tem uma luz entrando. Isso é porque eu estou usando ele pouco. Se eu usar mais ele com amarelo, ele ilumina mais ainda, tá? Se quiser também jogar um pouco dele por aqui, ó, você vai ter uma sensação que tem uma luz batendo lá naquela parte das árvores, tá? Olha, meu amigo Gil. Ó, se você usar ele por ali, vai ter uma sensação que tem uma luz batendo aqui nessa área. O número dele na cor fixa é 110 e o nome dele é amarelo transparente. Quem nunca ouviu falar, ouça, né? Vou jogar um pouco dele ali nas árvores, para dar a sensação de uma luz batendo ali nas árvores. Aqui, ó. Aqui já ele com branco e um pouquinho de vermelho francês. Boa noite, Adenir Marx. Boa noite, seja bem-vinda. Bem-vindo, né? Adenir é homem, né? Bem-vindo.
Ó, aqui eu já trabalhei a parte da perspectiva. Valeu, pessoal que está mandando presente, muito obrigado. Mandando rosas. A live está subindo, já chegamos a 11, eu não tinha chegado a 10 nenhuma vez. Agora está subindo, ó. Esse amarelo ele já começa a me dar uma luminosidade aqui nessa parte do fundo. Certo? E agora eu já trabalhei essa parte aqui, eu vou trabalhar a parte da estrada, a luz na estrada. Eu vou jogar uma luzinha aqui, sempre trabalhando com um pouquinho do amarelo transparente, porque é ele quem me dá a luz, tá? Ele é quem me dá a luz do quadro. Quem me dá a luz do quadro é o amarelo transparente. Esse amarelo transparente você só vai usar aqui no final, não vai usar ele durante a produção das cores não. Só na última camada, nesse momento final é que você vai usá-lo, não é para usá-lo durante o processo não, tá? Mas há um pássaro que vence um avião, porque Picasso explodiu seu coração, para que o céu ficasse azul. Pronto, aqui eu vou jogar um pouquinho de sombra. E cerca. Fotografia. Na tinta vai estar escrito amarelo transparente, sim, galera, olha ele aqui. Número 110, amarelo transparente, é porque tá meio sujo aqui. Deixa eu ver se eu limpo para vocês verem bem, tá? Ele é da marca Cofix, só tem na Cofix, tá? Eu vou mostrar aqui bem rapidinho para não levar nenhuma punição. Olha ele aqui, ó, amarelo transparente, 110, tá? Eu vou inclusive jogar um pouco mais dele com branco aqui, para dar uma luz ainda mais bonita ali naquela parte. Vocês vão ver aí como fica bonita a luminosidade. Vou jogar ele com branco, ó. Quanto mais eu jogo ele com branco, mais luz ele na paisagem. Isso é para quem gosta de pintar paisagem. Não sei se aqui todo mundo é pintor de paisagem, mas na tinta tem o nome amarelo transparente. Ó, tô jogando mais dele com branco aqui, ó, por cima, para dar mais luz. Quem gosta de luz no quadro, né? Ele é a cor, tá? Isso é porque aqui está um pouco molhado e as cores estão se misturando. Mas se não tivesse molhado, se tivesse seco, ele estaria dando mais luminosidade ainda. E o medo de se apaixonar. Aí eu já vou trabalhando na parte da cerca, lembrando que a cerca, na parte de cima, ela tem que ter a mesma altura, tá? Ela vai aumentando na parte de baixo, não na parte de cima. Eu não vou trabalhar mais nenhuma, porque aqui eu ainda vou trabalhar esse gramado, e se eu colocar a cerca, ela vai me atrapalhar. Então, coloquei só aquela mais distante mesmo. Lembrando que ela é igual pela parte de cima.
A mesma coisa eu vou fazer com verde, tá? Usando o amarelo transparente. Eu também vou dar brilho no verde. Verde com branco e amarelo transparente para dar luz. Vou fazer aqui para vocês verem. Aí eu vou dar luz nessa parte aqui do gramado, usando novamente o amarelo transparente. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Amarelo transparente, ou branco, né? Primeiro branco, amarelo transparente e um pouco de verde. Aí você vai obter verdes com uma ótima luminosidade. Vou repetir porque eu pensei que a câmera estava pegando, mas não está. Então vamos lá. Branco de titânio, amarelo transparente e verde esmeralda. Pode colocar também um pouquinho de vermelho francesa, para poder harmonizar aí, bota um pouquinho de vermelho. Aí com esse verde aqui, eu vou jogar luz nessa parte aqui do gramado. Verde, vermelho e amarelo. E bota um pouquinho de branco também, né? E o vermelho que eu estou usando é o vermelho francês, tá? E aí eu aqui já vou trabalhar a luminosidade do gramado. Por quê? Porque o amarelo transparente, ele é muito bom para fazer o quê? Luz. Luz. Anota aí. Ele é muito bom para luminosidade. Não esquece, tá? Olha só. Ele já vem dando uma sensação de luz ali no gramado. Quem é bom para a luminosidade? O amarelo transparente, esse amarelo aqui, ó. 110, amarelo transparente. A fotografia, pintando e aprendendo, é isso aí, a vida é essa, é pintando e aprendendo, não pode parar de aprender. Se parar de aprender, já era, né? Já era. Não pode parar de aprender, é pintando e aprendendo, exatamente isso. O caminho é esse, viu? Pintando e aprendendo, o caminho é esse. É pintando e aprendendo, pintando e aprendendo. E o medo. Eu vou afastar um pouquinho para vocês pegarem a paisagem mais completa. Nessa distância tá muito cortada, né? Pronto, aí vocês pegam melhor aí a imagem. Embora fique um pouco mais distante, mas vocês pegam a paisagem completa. Eu aqui já estou colocando um pouco de vermelho francês no verde para iluminar mais, para ficar um tom alaranjado, tá? Tenho dificuldade com sombras e luminosidades. Eu acho que é a parte mais difícil. Eu acho que não é só você que tem dificuldade, não. Eu acho que 90% dos artistas tem dificuldade com isso. Inclusive eu, em alguns momentos, eu também... É porque assim, eu não sou um pintor de paisagem, tá? Eu não vivo pintando paisagem. Então, eu termino que não evoluo muito em paisagem, porque eu não vivo pintando paisagem. Meus temas são mais figurativos, mais animais. Então eu pinto muito animal, né? Termina que eu não evoluo tanto minha paisagem por causa disso, porque eu quase não pinto paisagem, podem acreditar. Alguém pode até dizer, nossa, mas está tão bonita essa paisagem. Mas eu pinto paisagem muito pouco, tá, galera? Quase nada, para ser verdade.
Quase nada. Eu quase não pinto paisagem. Eu só pinto paisagem geralmente quando alguém pede. O meu tema predileto, o tema que eu trabalho mais, não é paisagem, são animais, pessoas. Então por isso que eu não aperfeiçoei tanto minha paisagem, né? Porque se você fica como eu fico em vários temas diferentes, você não fixa numa coisa só, você não evolui tanto em nada, você fica só mais naquilo que você pinta mais. Não tem como você ser muito bom em tudo. Sempre vai ter um temazinho que você pinta menos, que você até pode pintar bem, mas não vai ser tão bem assim, né? Como alguns que você pinta bastante. Então, eu gosto muito da minha pintura dos animais, mas eu não sou muito fã ainda, mas eu vou evoluir mais, tá? Das minhas paisagens. Embora eu pinte paisagem, ó, isso aqui é um pássaro, uma coruja, né, que eu pintei. Eu já acho que esse tema aqui eu pinto melhor. Esse tema aqui eu pinto melhor, porque é um tema que eu dedico mais, que eu treino mais. Boa noite, Glória. Olha só, eu já acho que aqui eu me dou, eu sou de Recife. Eu já acho que aqui eu me saio melhor, tá? Nessa parte de pássaros, de cavalo, mais paisagem. Eu não acho que minhas paisagens estão no mesmo nível que meus figurativos. Eu acho que os meus figurativos são mais realistas, né? Já minhas paisagens eu gosto, mas ainda não estão no nível que eu quero. Então por isso que eu ainda vou estudar um pouco mais de paisagem no futuro, com alguns artistas que eu já tenho em mente, para poder evoluir mais ainda a minha paisagem. Eu quero, no mesmo nível que está meus figurativos, eu também quero que esteja minhas paisagens. Exatamente, é porque essa técnica que eu faço camada por camada, eu gosto porque a tela fica muito bem coberta, mas eu pinto La Prima também, tá? É porque essa técnica é a que eu me adaptei melhor. Foi a técnica que é gordo sobre magro, né? O nome da técnica é essa, gordo sobre magro. É a técnica que eu achei que com ela eu consigo pintar todos os temas, viu? Pintando e aprendendo. Essa técnica gordo sobre magro eu consigo pintar qualquer tema, paisagem, natureza morta, todas. Por isso que eu me agarrei a ela, né? Porque aqui eu acho que eu consigo pintar mais temas diferentes. Por isso que eu continuo trabalhando com ela. E essa técnica de camadas que eu pinto é chamado de gordo sobre magro. Gordo sobre magro é o nome da técnica. Como assim gordo sobre magro? Você trabalha com camadas magras de tinta, ou seja, ela bem diluída, e depois você trabalha camadas gordas, que é a tinta menos diluída. Então eu trabalho primeiro camadas mais diluídas e depois camadas menos diluídas. Então eu trabalho essa questão de camadas magras e camadas gordas para chegar. E o que é que eu gosto tanto dessa técnica? É porque a tela fica com a cobertura muito boa, camadas de tinta cobrem bem as falhas da tela. Você não precisa de uma tela muito boa, porque você não vai mais estar trabalhando em cima da tela, você vai estar trabalhando em cima da tinta, porque você já deu 3 camadas de tinta, e aí você não fica refém da qualidade do material, você sempre consegue um bom resultado. Então são coisas que me atraem nessa coisa de camada, e trabalhar com camada, e eu me adaptei também, né? Por isso que eu digo, talvez essa técnica não sirva para todo mundo. Eu me adaptei a ela, eu gosto dela, eu me dei bem com essa técnica, mas eu sei que não é todo mundo que vai gostar, porque tem gente que quer as coisas rápido demais, quer terminar o quadro de primeira, né? Eu nunca gosto quando fica uma camada só. Eu tenho dificuldade de deslizar os pincéis na tela. Exatamente essa dificuldade que você tem, eu não tenho nenhuma. Nenhuma. A tinta desliza aqui
brincando, não tenho dificuldade de nada aqui, tudo para mim é fácil por causa dessa técnica. Então eu me adaptei a ela porque eu também tinha essa dificuldade que você tem, a tinta não querer se misturar, a tinta ficar travando, come os pincéis todos. E aí, a partir dessas dificuldades, foi que eu fui me adaptando a essa técnica de gordo sobre magro. E hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer suavidade, de fazer brilho, de fazer sombra. Todas as minhas dificuldades foram sanadas com essa técnica, tá? Quando eu queria colocar luz, a tela não queria pegar, porque estava tudo molhado. Aí eu tinha que botar muita tinta, o quadro ficava muito impressionista. O branco às vezes acinzentava tudo. Então eu tinha muitas dificuldades no começo. Mas depois que eu descobri essa técnica, pronto. Acabaram minhas dificuldades. Hoje eu tenho um domínio total do que eu estou fazendo. Não tenho mais dificuldade nenhuma, né? Então eu me adaptei a ela e é a que eu faço e é a que eu ensino aos meus alunos, a todo mundo. Porque foi a que eu me adaptei, né? Foi a técnica que eu me acostumei, que eu aprendi e ensino também. E aconselho vocês a seguirem também essa técnica gordo sobre magro. Vamos difundir essa técnica. Para mim não é, né? Porque justamente você vem fazendo... Essa dificuldade sua está devido às características da tinta óleo. Porque a tinta óleo ela é uma tinta transparente. E tinta transparente não é muito boa para pintar lá-prima. Então você está tentando fazer uma coisa com a tinta que ela não foi feita para fazer. Na verdade, a tinta óleo foi feita para ser pintada em veladura. A verdade é essa. As pessoas conseguem pintar lá-prima porque enche, bota muita tinta. Mas a tinta óleo ela foi produzida para ser pintada em veladura. Ela é transparente. Então são camadas, né? Quem tenta pintar com tinta óleo lá-prima, a não ser que você use acrílica, aí tudo bem. Mas óleo lá-prima, você vai ter que ser muito bom para conseguir fazer. Tem que ter tela boa para absorver a tinta, tem que ter tinta boa, que são tinta com pigmentação mais forte, né? Para poder chegar nas cores rapidamente. Então você vai ter várias dificuldades se você for pintar de primeira. Essas dificuldades que eu não tenho, né? Devido à técnica que eu uso, tá? Não só uso como ensino as pessoas a usarem. Ó, aqui eu já vou começar a fazer... É porque assim, eu já fui aluno, né, galera? Eu já fui aluno, já fui iniciante. E eu tive várias dificuldades, né? Todas as possíveis que vocês imaginarem, eu já tive. Eu já passei por tudo que vocês passam. Não tem diferença nenhuma. Eu cheguei aqui com muita batalha. Eu não tenho nada de genial em mim, tá? Nada, 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 nada. Se existe uma pessoa que pode dizer que não tem dom para pintura, pode dizer que essa pessoa era eu. Não tinha dom nenhum, sabia de nada, começou sem técnica nenhuma. Comecei com tinta pintando em papelão, com tinta de tecido, aquela tintinha que vem nos potinhos. Zerado, tá? Não tinha nada, não sabia de nada, não sabia nem o que era pincel, nem o que era tinta, nem o que era nada. Totalmente zerado. E aí eu fui fazendo os cursos, né? Fui vendo qual era a técnica que eu me adaptava melhor, fui estudando, fui aprendendo, fui conhecendo materiais. Então é isso aí, não tem outro caminho não, o caminho é ralação mesmo, não tem para onde correr. Eu vou colocar aqui o carregador porque o celular está para descarregar, eu vou ter que desligar a parte do microfone. Não sei se vai dar para vocês continuarem me ouvindo, mas é porque a live já passou de 1 hora. E aí vai descarregar, não vai descarregar um, mas vai descarregar o outro. Eu acho que eu vou ter que dar uma paradinha. Eu vou ter que colocar os celulares para carregar e depois voltar. Aí é o tempo que eu tomo um cafezinho, como alguma coisa e volto. E convido já vocês desde já
a estarem presentes daqui a uma hora mais ou menos, 7h30. Hoje eu não vou parar a live, hoje eu vou de live até não sei que horas, tá? É porque eu tô com os dois celulares descarregando ao mesmo tempo, só que o meu carregador original, ele quebrou, então eu só tenho como carregar o celular da minha esposa, que é também original, porque esses carregadores aqui, mesmo ele conectado, ele mais descarrega do que carrega. Mesmo ele conectado, ele não dá conta de carregar. Mesmo ele carregando, ligado, ele no caso ele descarrega, demora mais a descarregar, mas ele mais descarrega do que carrega. Eu vou terminar essa paisagem hoje, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, tá dando para trabalhar nela, mesmo ela molhada, a tinta tá pegando, então vou trabalhar para terminar, porque são quadros que eu quero entregar já no máximo na terça-feira. Então vou tentar trabalhar um e tentar trabalhar o outro. Eu achei que nem ia dar, mas agora eu tô começando a achar que vai dar. Pássaros perdidos na neblina e o medo. Então eu vou parar, vou tomar um cafezinho e daqui a pouquinho, não vou demorar muito, é só o tempo que o celular pega uma cargazinha e aí eu volto para terminar essa parte aí da live. Mas um pássaro que vence que possas em coração. Eu tenho essa árvore do lado direito. Qual a medida da tela? Essa tela mede 50 por 70, tá? 50 por 70 e está sendo pintado na vertical. Geralmente eu gosto de paisagem na horizontal, mas essa tá na vertical porque foi encomenda e a dona pediu para ser pintado na vertical, porque ela vai colocar uma ao lado da outra. Então a gente faz o que a pessoa manda, né? O cliente pede e aí a gente vai lá e faz conforme o que o cliente está pedindo. Lembrando que para dar luz, amarelo transparente, tá? Estamos aí só com 3 pessoas online, muito pouquinho, né? O povo não se interessa muito pela minha live, eu nem sei mais o que fazer para o pessoal se interessar. Mas é assim mesmo, todo mundo começa assim, né? Depois vai melhorar. Agora aqui vai ter muita folha na estrada aqui, ó, muita folha. Então, galera, eu vou dar uma saidinha só para melhorar aí a carga dos aparelhos. E daqui a pouco eu tô de volta. Daqui a pouco eu tô de volta com mais live para vocês. A continuação dessa e da outra paisagem, tá? Dessa e da outra. Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado pelos presentes. Vou colocar os celulares para carregar e volto com 100% aí pra gente dar continuidade a essa parte aí da paisagem. Deixa eu mostrar para vocês já como tá ficando aquela parte lá no fundo. Olha só, já tem uma vegetaçãozinha lá por trás, com bastante branco. Tem essas árvores aqui na frente, tem esse gramadozinho, né, que eu dei a parte da luz. Tem essa parte aqui, né, do gramado, tem a estradazinha. E aí eu vou trabalhar esse lado esquerdo aqui todo, essa parte do caminho. E terminamos o quadro. Então é isso, não falta muito, tá? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. As cores são cores muito básicas. Eu vou falar aqui, ó. Eu tenho 3 amarelos aqui. Eu tenho amarelo, porque essa paisagem tem muito amarelo, por isso que eu estou usando a quantidade maior de amarelo. Mas eu tenho aqui, ó, amarelo indiano, transparente e cádmio. Eu tenho 3 amarelos. Eu tenho azul cobalto, verde esmeralda, francês e carmim. Pronto. Então eu tenho 3 amarelos, um verde, um azul e 2 vermelhos e branco.
Mas resumindo, vermelho, amarelo, azul e verde e branco, tá? Só que vermelho eu tenho 2, amarelo eu tenho 3, azul eu tenho 1, verde eu tenho 1 e branco. Então são essas únicas cores que a gente usa, tá bom? Então fiquem com Deus e até mais tarde. Até daqui a pouco, até daqui a 1h30, 1 hora mais ou menos eu tô de volta, tá bom? Tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau.